Salve galera, eu sou o professor Jackson e hoje nós vamos aprender um conceito muito importante da parte de eletrostática, conhecido como gaiola de Faraday. E para contextualizar, para a gente entender com clareza esse conceito, considere a seguinte situação, onde nós temos aqui um campo aberto, onde tem uma casa, um carro e uma árvore. E de repente começa aqui uma tempestade de raios. A gente vai supor que vai cair raio na casa, vai cair raio no carro e vai cair raio na árvore. E aí nós temos aqui o nosso protagonista, o nosso super-herói, que não é invulnerável a raio. Ele precisa se proteger do raio. Então fica a seguinte questão: para onde o nosso herói deve ir para se proteger dos raios? Qual seria o local mais seguro, considerando essa situação? O campo aberto, temos uma casa, um carro e uma árvore. A opção 1 seria se esconder na casa, onde a gente teria aquela ideia: a casa é de madeira e a madeira é um material isolante. Então, teoricamente, ele estaria protegido? Vamos ver isso com clareza, vamos com calma. A segunda opção é ele ir para o carro. E aí algumas pessoas vão falar: mas o carro ele tem o pneu de borracha, pode proteger o rapaz, né? Pode proteger o nosso herói por conta dos pneus. Mas será que é os pneus que protegem? Mas e o fato do carro ser feito de metal, a carcaça dele ser feita de metal? Isso não pode acabar atraindo o raio? E temos essa terceira opção aqui, que vai ser a nossa árvore. Às vezes você precisa se esconder de estar tendo uma tempestade, e aí você procura uma árvore. Não tem uma casa, não tem um carro, tu procura uma árvore. Será que seria seguro você ir para perto de uma árvore? Vamos discutir tudo isso nessa aula. Vamos começar com a seguinte ideia. Olha só. Considere que nós temos uma nuvem, vai cair um raio e você, nosso herói, aliás, está aqui, ó, se protegendo do raio usando um material isolante, que nós aprendemos na nossa aula anterior. A madeira é um material isolante. E o que nós aprendemos na aula anterior? Que o material isolante, quando tem aqui uma descarga, lembrando que o raio, pessoal, são elétrons que descem aqui pelo raio e chega no nosso material isolante, ele vai se acumular aqui, correto? Errado. A grande questão é que o raio, ele tem tanto elétron, mas tanto elétron, e a gente discutiu isso na nossa aula anterior, que para um raio, a madeira não é isolante. O raio, ele consegue atravessar a madeira, ele vai atravessar destruindo a madeira, mas ele vai atravessar. E aí o que acontece é que a quantidade de elétrons que vai vir aqui por conta do raio, ele vai atravessar a madeira a qualquer custo. E quando ele atravessar, o que vai acontecer com o nosso herói? Ele vai tomar um choque. E qual é a ideia da madeira aqui? É que se ele fosse para dentro da casa, ele estaria protegido pela madeira da casa. Tá aqui, ó. É como se ele estivesse dentro da casa. Mas isso iria salvar ele de um raio? Não, não iria. Se um raio caísse em cima da casa, esse raio poderia atingir a pessoa lá dentro, porque o raio ia atravessar a madeira até atingir o nosso herói lá dentro. Então, ir para dentro da casa é uma opção segura? Não. Para se proteger de raio, não é uma opção segura, tá bom? Então, qual seria então a outra opção? A outra opção é o carro. O carro, ele é feito de metal. E algumas pessoas acabam falando: a questão é que se a gente for para dentro do carro, a gente fica protegido por conta dos pneus de borracha. Isso é verdade? Não, pessoal. A gente acabou de dizer que o raio, ele é tão intenso, a quantidade de elétrons é tão intenso que ele é capaz de atravessar isolante. Então, não é um material isolante que pode te proteger. Um material isolante não vai te proteger. O pneu não vai te proteger. Mas, de fato, o carro é o lugar mais seguro. Por conta dos pneus de borracha? Não. Aí vem o conceito de gaiola de Faraday, que é o seguinte: quando um raio cai, tá aqui o nosso raio, vem os elétrons, e ele cai em um material condutor, o que nós aprendemos? Que quando os elétrons chegam na superfície de um material condutor, ele segue em linha reta até lá embaixo? Lembrando que o raio, pessoal, ele busca ir para o chão. Tudo que ele faz é tentando chegar no chão. Só que ele vai descer aqui em linha reta, por dentro da nossa esfera aqui, para chegar ao chão? E a resposta é não. Assim que os elétrons encontram o material condutor, eles veem que é possível um se afastar do outro. Lembrando, pessoal, que na prática um raio, imagina aqui, ó, a gente tem em volta, a gente tem ar, o ar vai ser as pontinhas em vermelho, ok?
Em volta tem bastante ar, bastante atmosfera, né, na prática. E o raio é quando os elétrons de uma dada nuvem conseguem achar um caminho para chegar buscando ir para o chão. Quando os elétrons vêm nesse raio, eles vêm felizes? Essa é uma pergunta interessante. Os elétrons vêm ali pelo raio, eles estão felizes? Não, pessoal, porque tem um monte de elétrons um perto do outro. E a questão é, por que eles não se afastam? Por que o raio tem essa coisa assim de ser uma coisa fininha, como se fosse um fio? Por que o raio parece um fio? Porque os elétrons eles ficam concentrados porque em volta tem ar. E o ar não é um condutor. Os elétrons não conseguem ter liberdade para ir para um lado e para o outro. Eles já têm uma grande dificuldade de encontrar um caminho. Quando eles encontram um caminho, os elétrons vêm tudo aqui esmagado assim, prensado, seguindo esse caminho, tentando chegar no chão. Só que quando eles finalmente encontram um material condutor, aí as coisas mudam. Por quê? Quando chega aqui, a gente não tem um monte de elétron prensado? Sim. Só que no material condutor, eles conseguem cada um ir para um lado diferente, eles conseguem se afastar, lembrando que elétrons não gostam de ficar junto. E esse se afastar faz, como a gente discutiu na aula anterior, com que os elétrons fiquem na superfície do material condutor. O mais longe um do outro tá na superfície. Então, os elétrons eles não vêm por dentro do material condutor, eles vêm pela superfície. E sim, aí sim, chegando aqui embaixo, eles conseguem ir para o chão. E aí, o que isso vai acontecer? O que isso vai gerar? Se o nosso herói fica aqui, ó, debaixo de um material condutor, a chance de ele ser atingido por um raio é muito grande. Vocês pensam, não, ele está protegido? Não, é muito grande. Então, você não vai na direção de algo de metal para se proteger de raio. Por quê? O raio ele vai buscar um metal, porque o metal é um caminho bacana para ele, para depois ele ir para o chão. Mas a gaiola de Faraday não está em você estar perto de um metal, e sim está dentro. Quando você está dentro, que aí sim é estar dentro do carro, você ficar ao lado de um carro vai te proteger de um raio? Não, vai ser até pior. A chance de você ser atingido vai ser maior. Mas você estar dentro do carro, aí as coisas mudam. Porque quando o raio bater no carro, aí os elétrons vão se dividir aqui, vão seguir caminhos pela superfície, ok? E você lá dentro do carro não vai ser atingido. Uma atenção que é o seguinte, quando o raio cai no carro e os elétrons passam pela carcaça do carro, você não vai tomar choque. Porém, a carcaça do carro vai esquentar e aí você tem que ter cuidado para não encostar e se queimar, ok? Então pode causar uma lesão, mas existem várias ocorrências de raio caindo em carro, certo? E as pessoas ficaram lá de boa, vivas, ok? Então, a grande questão é que a gaiola de Faraday ela é um conceito interessante porque a gente tem pra gente se proteger de choque elétrico é a gente se blindar com materiais isolantes. Porém, na prática se eu vou mexer com alguma coisa elétrica, um alicate, ele tem aquela capa de borracha para não tomar choque. Eu uso tênis e tal para me proteger de tomar choque. Porém, quando nós estamos falando de uma descarga muito alta, que é o caso de um raio, os materiais isolantes já não servem mais. Só que, e lembrando, também vou usar material condutor? Não, não é isso. É a forma como a gente usa o material condutor. Material isolante já não me serve mais. Não existe nenhuma maneira que eu possa usar um material isolante. Vou me cobrir de madeira, vou me isolar, vou tirar o pelo. Não existe nenhuma forma de você se proteger usando material isolante de um raio. Agora, você pode se proteger usando material condutor, mas é de qualquer jeito? É só ficar aqui embaixo de um material condutor? Não, aí vai piorar a sua situação. A ideia é ficar dentro, é criar uma espécie de esfera de metal e você fica lá dentro. É criar uma gaiola de metal e você fica lá dentro. Daí surge o conceito gaiola de Faraday. Vocês entenderam? Então, olha só, recapitulando, o nosso herói tinha 3 opções. A opção correta seria ir para o carro.
Ah, mas é o pneu de borracha que vai proteger? Não, pneu de borracha não vai proteger. O que vai acontecer é, o raio cai no nosso carro, vai cair raio em todo lugar, a gente está supondo que vai cair raio em todo lugar, só que quando o raio cair no nosso carro, os elétrons, eles vão seguir em linha reta? Não, eles estão no metal. Agora que eles estão no metal, eles vão o quê? Usar o metal para ficar o mais longe possível um do outro. E na prática, o que vai acontecer? Na prática, eles vão ficar o quê? Pela superfície da carcaça metálica, tá? E aqui embaixo provavelmente vai ter um raiozinho para ir para o chão, porque a tendência do raio não é parar no carro, é chegar até o chão. Ele vai usar a carcaça do carro, vai dar a volta, certo? E finalmente vai atingir o chão. Vocês entenderam? Com isso em mente, a gente pode fazer a seguinte pergunta. Qual dos animais abaixo tem maior chance de sobreviver a uma tempestade de raio? Explique. Bem, a gente tem um cachorro e tem um passarinho. Se fosse só os animais sem nenhum suporte, nenhum tem chance. A verdade é essa. Mas, numa tempestade de raio, você tem que se preocupar com o seu cachorro. Claro, aqui no Brasil, nem todo lugar cai muito raio, mas, por exemplo, eu estou no Amazonas, e no Amazonas cai muito raio. Então, o cachorro está lá, está na casinha dele, ele está protegido? Não. Agora, o passarinho está lá fora, está na casinha dele, está na gaiola, ele está protegido? Tá. Porque se um raio cair na gaiola, certo? O raio vai seguir pela estrutura da gaiola, certo? E vai para baixo. O passarinho lá dentro, ele está protegido de qualquer tipo de descarga elétrica, graças a que fenômeno chamado gaiola de Faraday. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido e a gente se vê na próxima aula. Valeu!